Você vê para mim se tá reto? Tá bom? Valeu. Olá, oi gente. Ok. Então, na aula passada eu comecei com uma demonstração e hoje a gente começa com outra também, que é de novo uma continuação da discussão sobre a lei de Faraday, né? E a lei de Faraday aparece no nosso dia a dia em vários lugares. E aqui então você está vendo, olha só, isso aqui é um imãzinho e olha o que acontece. Caiu. Você viu o tempo que ele levou caindo, não viu? Bom, agora, isso aqui, ó, tubo de cobre não magnético. Olha, não tá, se eu fizesse direitinho, não tivesse nada, ele não ia nem encostar no lateral do tubo. Leva um tempão, né? Por que isso acontece? Oi? Isso, mas da onde vem essa força? Exatamente, exatamente. É a lei de Faraday. Então, a lei de Faraday contou pra gente que a lei de Faraday contou pra gente que um fluxo, né, uma força eletromotriz é gerada toda vez que você tem uma variação de fluxo magnético, tá? Se eu quiser escrever agora em termos da integral, né? Então é a integral de E dl, tá? Num caminho fechado é igual a menos ddt da integral do fluxo, né, magnético por uma área, né, por uma superfície aberta. Então aqui, olha, a gente tem a superfície. Então aqui, olha, tem uma superfície. Essa integral é tomada sobre essa superfície e essa integral é tomada sobre a fronteira dessa superfície. Certo? Então essa é a lei de Gauss, é a lei de Ampère, de Faraday. Falei todas menos a certa. Então, quando a gente tem agora o nosso tubo, esse tubo de cobre, o cobre é um bom condutor, certo? E a gente jogou o ímã aqui dentro. Na hora que você jogou o ímã aqui dentro, do ponto de vista do cobre, então vamos pegar um segmento do pedacinho de tubo, olha. Cortei o tubo em um segmentozinho, tá? Peguei um pedacinho bem pequeno. E agora o ímã, então, tá aqui, olha, começa a cair na direção do segmento. Cortei esse pedacinho aqui do tubo. Então, o fluxo magnético que está passando por esse anel está mudando à medida que o ímã está caindo, certo? Então, o que aconteceu? Sobre esse caminho aqui, olha, então a gente vai determinar um caminho, uma área. Que área a gente vai determinar? Olha, eu vou escolher essa superfície aqui. Qual é, então, essa aqui foi a área que eu escolhi para onde eu estou calculando a variação de fluxo. Delimitando essa área, existe um caminho aqui, fechado. Aqui em volta. Esse caminho fechado é esse lado que está aqui, da integral. Então acontece o quê? À medida que o ímã vai caindo, você gera um campo elétrico, você gera uma força eletromotriz sobre esse anel. Então, essa aqui é a DDP que aparece dentro do anel, que aparece sobre o anel, sobre esse círculo. Cobre tem uma resistividade, tem uma resistência R. Então, aquele pedacinho do anel tem uma resistência R. A corrente que está passando aqui, vamos ver em que direção ela seria. O fluxo está aumentando ou está diminuindo? O fluxo está aumentando. Se o fluxo magnético está aumentando, a corrente que eu vou gerar, ou o campo elétrico que eu quero gerar, tem que ser para onde? Ele teria que ser nesse sentido, no sentido, olha, meu dedo aqui do lado de fora do círculo tem que apontar para a janela, ou ele tem que apontar para a porta?
para a porta. Por quê? Porque eu tô a lei de Lenz, esse sinal de menos, diz para a gente que a corrente vai circularia na direção em que tentaria impedir a variação de fluxo. Então, a corrente está circulando para cá. Tá? E qual é o valor dessa corrente? Bom, se essa aqui é a força eletromotriz, que esse ímã está gerando, o valor dessa corrente I seria epsilon sobre a resistência daquele segmento do tubo de cobre. Tá bom? Bom, mas como você viu, isso aqui gera um campo contrário. Então é como se fosse isso daqui tem uma corrente. Essa corrente está gerando um campo contrário. Esse campo contrário seria como se fosse um ímãzinho contra aquele. Sabe? Então, como seria se você tivesse dois ímãs com a mesma polaridade? Um ímã, na verdade, o momento magnético gerado pela corrente ali, no anel. O outro é do ímã mesmo, permanente, caindo. Então, é como se fossem dois ímãs se repelindo. Você diminui a força resultante sobre o ímã. E por isso ele cai mais devagar. O que aconteceria se eu resfriasse o tubo de cobre? Eu botasse ele em nitrogênio líquido. Não, ele não virou um supercondutor. Eu só resfriei. O que você lembra sobre a relação entre resistência e corrente? E temperatura? Isso, a corrente vai aumentar. Então, o que acontece com essa resposta do sistema? Vai aumentar ou diminuir o tempo que o ímã leva para cair sobre o tubo? Vai aumentar o tempo que o ímã leva para cair. Entendeu? Porque aumenta a corrente que está passando. Então, eu vou botar um link lá no vídeo para um experimento que é feito lá no Royal Institute, que é o lugar que o Faraday trabalhou. E eles colocam lá um vídeo, eles têm demonstrações ótimas, né? Aquela da percepção de cor é deles, né? É que eu falei das diferentes maneiras de você ver a cor, né? E do lilás, né? O que era essa cor, é deles. E eu vou botar esse link, onde ele faz exatamente esse experimento. Ele coloca esse tubo, primeiro a temperatura ambiente e depois o nitrogênio líquido e você vê a diferença de tempo. Eles vão botar um outro link também, onde eles colocam um carrinho supercondutor, agora supercondutor, andando sobre um trilho de ímãs. E acontece exatamente a mesma coisa que vocês estão imaginando, que vocês viram aqui. O sistema quer impedir a variação de fluxo. Então, a gente tem um trilho. Colocamos o nosso carrinho, que é um trilho que é magnético. Colocamos agora um carrinho supercondutor ali em cima. Vai ter uma variação de fluxo que vai tentar ser impedida pela lei de Faraday. Então, eles fazem um trilho magnético que é uma fita de Möbius. Alguém sabe o que é uma fita de Möbius? Você pega assim, olha, você pegou... Isso aqui, olha, se eu fechar dessa forma, eu acho um cilindro, certo? Esse cilindro, ele é orientável. Então, olha, eu comecei desse lado, dou a volta e eu volto do mesmo lado. Então, isso daqui é uma fita, é um cilindro, isso aqui é uma superfície orientável. Agora, se em vez de eu amarrar a fita dessa maneira, se eu amarrasse a fita dessa forma, essa daqui não é uma superfície orientável. Essa é chamada de fita de Möbius. Se eu começo desse lado, olha onde eu terminei do outro lado. Dentro. Agora eu tenho que dar uma outra volta completa para chegar do lado de fora de novo. Essa aqui é uma superfície que não tem nem dentro nem fora. Essa é uma superfície que não é orientável. E é chamada de fita de Möbius. Bom, então eles pegam e fazem um trilho que é uma fita de Möbius. Então o carrinho uma hora está por cima e outra hora ele vai estar por baixo. E exatamente por causa da lei de Faraday, como você não quer a variação de fluxo magnético, o carrinho mesmo de cabeça para baixo não cai. Tá? Então é uma demonstração super legal. E fazer um trilho enorme pendurado
Realmente você precisa, é bem interessante, bem bonito. Bom, então todo mundo entendeu essa demonstração e o que está acontecendo. E isso daqui é uma ligação com aquilo que a gente viu no final da aula passada. O que a gente viu no final da aula passada? A gente viu um bastão caindo, né? um circuito caindo. Então nós tínhamos um arame, né? Um circuito, e ele caía dentro de um campo magnético. Então a gente tinha um campo magnético aqui, ó. O campo começa nesse lugar. E aí eu tinha um peso P dessa barra, do arame, do circuito como um todo, e ele caía aqui dentro. E havia uma resistência, eu ligava uma lâmpada aqui, ó, aqui em cima. E, de novo, pela lei de Faraday, vai ter uma corrente induzida. E essa corrente induzida, de novo, vai seguir exatamente o mesmo tipo de lógica que a gente fez aqui. Mas o que eu vou fazer é que eu vou quebrar esse problema em duas partes. Existe uma parte mecânica, que são as equações do corpo caindo. E existe uma parte elétrica, uma equação elétrica, que é da corrente circulando. A gente tem que escrever essas duas equações, certo? Então, só repetindo o que a gente fez na aula passada, a gente tinha que o peso do corpo caindo era mg. E aí a gente, contra isso aqui, no instante em que você tem uma corrente circulando, tá? Então, se a corrente circula nessa direção, o campo magnético está para dentro do quadro, existe uma força magnética para cima, então é menos ILB, onde L é o tamanho do círculo. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração do conjunto, né, da barra. O resto é tudo tem massa desprezível, só a barra tem massa m. Então, essa aqui é uma equação mecânica, certo? Agora existe a parte elétrica, que é dada pela lei de Faraday. A lei de Faraday diz para a gente que a força eletromotriz é igual à variação no tempo da variação de fluxo. Vou tirar o módulo dos dois lados, porque o sinal da corrente eu já detectei aqui, né? É o que precisa para diminuir a variação de fluxo. Então, o fluxo, a área magnética, a área dada por esse pedaço aqui, para o que está dentro da região que está dentro do campo magnético. Se eu chamo esse pedaço, essa direção de x, L, essa área é x vezes L. O campo magnético é constante, então é BX vezes L. Então esse é o fluxo, é o φ de B aqui dentro. Agora eu vou tomar a derivada no tempo. A derivada no tempo diz que aparece a velocidade v da barra caindo. Tudo bem? Então, essa aqui é a parte elétrica. Eu escrevi duas equações, estou fazendo rápido, porque eu fiz isso na aula passada, no final da aula passada. Bom, agora, se eu quiser determinar a corrente, você vê que eu tenho duas equações. Eu tenho a aceleração aqui e a velocidade do lado de cá. Eu posso escolher para que eu vou resolver. Então, eu vou resolver... Bom, e aqui então, se eu dividir por R... dos dois lados, pela lei de Ohm, isso aqui é a corrente que está passando I. Eu vou querer resolver para I, para corrente. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou tentar substituir essa equação aqui em cima, né? Ou o contrário. Então, eu tenho A, e eu tenho que sumir com A da minha equação aqui de cima. Eu tenho I aqui. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou tomar a derivada de I dt, dos dois lados. B é constante, L é constante, R é constante. Agora, V, dV dt está variando. dV dt o que é? A aceleração. Então, com isso, a gente consegue colocar ela aqui e substituir lá. Ou seja, aqui fica massa, substituindo vai ficar R sobre B vezes L. Isso. Massa, B vezes L, dI dt. Então, agora o que eu tenho? Olha, isso é dado, isso é dado, isso é dado, isso é dado. Tudo isso aqui são coisas dadas também. Nós ficamos com uma equação diferencial para a corrente. Tá bom? Então, aí você resolve o problema. Alguém tentou fazer o exercício 49 do 23?
do capítulo 23? Ou é aquele da barra correndo sobre os trilhos? O exercício 49... O exercício 49, ele diz o seguinte. Nós temos uma barra correndo sobre trilhos. E eu agora estou ligando aqui uma bateria, que está me dando uma força eletromotriz epsilon. Tá bom? E existe aqui uma barra, inicialmente parada, a chave está aberta. Tá bom? E agora eu tenho um campo magnético saindo do quadro. Constante, B. E existe uma resistência R, que é a resistência do metal da barra e dos trilhos, do conjunto. A questão aqui é, no instante em que eu fecho esse interruptor, o que vai acontecer? Então, começa a passar corrente, certo? Existe aqui uma bateria que está me dando epsilon, e essa corrente, então, vai fluir. Bom, se a resistência do sistema é R, a bateria está me dando epsilon. Em princípio, essa corrente seria epsilon sobre R. Tá? Agora, no instante em que tem corrente passando por essa barra móvel dentro de um campo magnético, o que acontece com a barra? Vai ter uma força sobre ela, certo? Então, olha só. Corrente, campo magnético, a força está apontando para a janela. A força apontando para a janela, aqui, ó. Então, nós temos, com esse problema, de novo, uma situação onde a gente tem uma parte mecânica do problema e, ao mesmo tempo, uma parte elétrica. Exatamente como naquele problema da barra caindo. Só que agora a gente tem uma bateria envolvida. Bom, qual seria, então, a parte mecânica? Seria essa força magnética que está caindo aqui, ó, que está aqui, ó, essa força magnética, que seria o quê? Oi? Se eu chamo de X essa direção aqui, ó, X, seria o quê? A força magnética seria I, a corrente que está passando, o tamanho da barra, vamos chamar de L, que a barra tem um tamanho L, vezes o campo magnético B, nessa direção, a força. Agora, isso daqui seria igual ao quê? Seria a massa vezes a aceleração. Ok. Agora, o que está acontecendo com a parte elétrica? A parte elétrica do problema da gente diz o seguinte, olha, a gente tem uma bateria epsilon, vamos fazer a nossa lei de Kirchhoff. E a gente tem uma resistência I, então a gente vai perder menos RI. Só que isso aqui é tudo o que está acontecendo? Não. No instante em que a barra está se mexendo, o que está acontecendo com o fluxo magnético ali? O fluxo magnético está variando. E no instante em que o fluxo magnético está variando, porque a área está variando, o que vai aparecer? Um campo induzido, uma força eletromotriz contrária, certo? Então, o que vai acontecer? Para onde seria essa força eletromotriz contrária? Para onde seria a corrente que apareceria? Se esse aqui está no sentido anti-horário, eu quero lutar contra essa corrente. Então, essa força eletromotriz induzida seria o contrário. Então, ela é como se fosse alguma coisa lutando contra a bateria. Certo? E quanto seria essa força eletromotriz? Pela nossa lei de Faraday, a força eletromotriz induzida, né? Vou pegar o módulo dela. A força eletromotriz induzida seria o quê? É a variação no tempo do fluxo magnético.
O fluxo magnético é o quê? É L vezes X, isso é a área, vezes o campo magnético constante B. Né? Essa foi a integral, aquela integral de área. Então é LBX. Só que eu tenho que tomar a variação no tempo, ddt. Então eu encontrei que a força eletromotriz induzida é LB, que são constantes, a velocidade da barra. Ok? Bom, se essa é a força eletromotriz induzida e ela tem que ser contrária à bateria, que sinal eu tenho que botar aqui na minha equação de Kirchhoff? Menos. Ela tem que lutar contra a bateria. Então é menos LBV, isso aqui seria igual a 0. Certo? É isso que o circuito está dizendo para mim. Tá bom? De novo, eu tenho, olha, a aceleração na equação mecânica e eu tenho a velocidade na equação elétrica. O que eu posso fazer? Bom, eu posso, em vez de resolver agora para corrente, nesse problema aqui, vou resolver para velocidade. Tá? Então, olha, eu vou substituir que a corrente, olha, é MA, que é dV/dt, dividido por LB. E eu vou substituir aqui em cima. Então, ficou com epsilon, que é o que a bateria está me dando, menos R, M, L sobre B, dV/dt, menos LBV é igual a 0. Tá bom? Com essa, agora de novo eu encontrei uma equação diferencial. Só que essa equação diferencial é para a velocidade V. O que essa equação diz para a gente? Vocês sabem resolver essa equação? Sabem. Vocês já resolveram uma equação parecida no capítulo 20, quando a gente fez o circuito RC. É a mesma equação. É uma equação de primeira ordem com um termo forçante. Só que lá a gente resolveu para carga, aqui a gente está resolvendo para corrente. Tá? Bom, ou para velocidade. É a mesma equação, mas é a mesma equação. Só que a gente não precisa resolver essa equação para a gente ter algumas informações. Bom, inicialmente, qual é a velocidade da barra? 0. Então, no instante t igual a 0, esse termo aqui não entra, mas esse entra. E o que ele está dizendo para a gente? Ele vai estar dizendo para a gente que a taxa de variação da velocidade da barra é finita. A barra não instantaneamente vai para a velocidade final dela. Ela cresce devagar. Agora, ela diz para a gente o seguinte também. Olha, esse termo é um termo que está forçando você ter uma velocidade finita. Está aumentando. Agora, esse termo daqui, o que ele está fazendo? Ele está dissipando energia, ele está tentando diminuir essa velocidade. Né? Porque o que acontece? Se a gente não tem esse termo, vocês resolveram esse problema no capítulo 22, quando a gente não considerava a indutância. Se eu tenho esse problema e eu passo uma corrente I, a velocidade da barra para? Não, ela continua acelerando para sempre. Com uma corrente finita, eu consigo levar a barra à velocidade da luz. Uma bateria de 1,5 volt, eu levaria a barra até a velocidade da luz. Isso faz sentido para vocês? Não faz sentido. Então, alguma coisa tem que lutar contra essa pilha de 1,5 volt. O que está fazendo isso é a lei de Faraday. É ela que está lutando contra essa pilha de 1,5 volt. Então, eventualmente, a velocidade vai parar de variar. Ela vai chegar a uma velocidade terminal. Ela vai parar. Se eu pensar aqui que eu tenho uma corrente vermelha induzida indo para cima, essa corrente induzida para cima faria uma força contrária à força da corrente azul indo para baixo, que é a corrente dada pela bateria. Vocês estão entendendo o que eu fiz? Eu estou imaginando duas correntes, uma que é a que a bateria está dando e uma que é a induzida pela lei de Faraday. E eu estou sobrepondo uma em cima da outra para achar a corrente total. Então,
existiria então uma força contrária a essa força M que eu tinha colocado aqui. E eventualmente a bateria vai parar. A barra vai parar. Tá certo? Ok? Então existe um instante em que isso daqui, ó, vai a zero. Ela para de acelerar. Ela não para, nunca para, ela para de acelerar. Então, existe um momento em que isso aqui vai a zero. Tá? Qual seria, então, a velocidade terminal da barra? B sobre LV. É E sobre BLV. Tá bom? Deixa eu ver se... Isso. Exatamente. Então, ela começa em zero, ela acelera e tem uma hora que ela para de acelerar. Ou seja, você, com uma bateria, com uma pilha de 1,5 volts, você não vai fazer a velocidade, não vai chegar à velocidade da luz. Então, existe uma coisa lutando contra aquela sua força mecânica. A força mecânica que está acontecendo. Então, vamos ver esse problema numa outra situação. É a mesma coisa, só que numa outra situação. As equações são mais complicadas e por isso a gente vai fazer só qualitativo. O problema é o seguinte. Lembra como a gente fez um gerador? Como é que a gente fez um gerador? A gente tinha um solenoide, um gerador e um motor, né? Vamos fazer o motor primeiro. Primeiro a gente tinha um solenoide, uma espira, e essa espira estava ligada num eixo. Deixa eu fazer bem de lado aqui. Assim, então aqui está a nossa espira. Você está entendendo que é um quadrado que está aqui dentro, tá bom? É um quadrado que está aqui. E existe um eixo de rotação aqui. E agora eu estou aplicando um campo magnético. E nessa espira agora eu vou ligar uma corrente que está circulando sobre a minha espira, certo? Então, o que acontece? Aqui nessa parte de cima, eu tenho corrente, por exemplo, indo para cima, campo magnético, corrente, campo magnético. Nesse instante aqui, a espira não sente força nenhuma. Agora, se a espira estiver assim, e a corrente estiver nesse pedaço entrando, olha, corrente, campo magnético, é aqui que não... Isso. Corrente, campo magnético, força para baixo. Aqui é corrente, campo magnético, corrente, campo magnético. O segundo dedo aqui é o campo magnético. Corrente, campo magnético, força para cima. Então, a espira sofre um torque e começa a girar. De novo, eu liguei essa minha espira numa bateria de 1,5 volts. Esse meu anel aqui, ó. Cada vez que ela dá meio ciclo, eu desligo a bateria. Por quê? Porque senão eu faço um torque contrário. Mas eu vou e espero dar um ciclo completo e quando ela chega nesse instante, eu dou de novo um pulso elétrico. Aí espero ela dar um giro completo, dou um pulso elétrico. Cada vez que eu faço isso, o que acontece? Eu vou aumentando a velocidade angular, porque eu vou dando uma aceleração angular para ela, certo? Olha, ela girou, aí eu desliguei a bateria. Aí quando ela chega exatamente nesse instante, eu dou um outro pulso, ela gira de novo. Então, esse aqui é um problema que seria parecido com uma criança no balanço. Se a criança está balançando no balanço, você está empurrando, certo? Quando a criança está lá, eu faço assim, eu estou fazendo alguma coisa? Não, não estou fazendo nada. Mas no instante em que ela chega aqui, eu vou e dou mais um impulso. O que vai acontecendo com a amplitude do movimento dela? Vai aumentando. Então, cada vez que o anel, que a espira, né, que o retângulo gira um pouco, eu dou um pulso elétrico, passo corrente, ponto corrente. O que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar sem limites de novo. Então, faz sentido? Faz sentido você conseguir construir um motor que vai girar a velocidade que você queira com uma pilha de 1,5 volts?
Não faz sentido, pelo mesmo razão da barra. Então, à medida em que o motor está girando, que eu estou aplicando, então, a minha corrente, aqui, ó, no instante que a corrente está passando na espira, está passando no retângulo, certo? Eu também tenho o que acontecendo? Eu tenho um campo magnético e um anel girando. Esse anel girando, o que está acontecendo por ele? Tem uma variação de fluxo. Então, você vai ter uma força eletromotriz contrária a essa rotação. Então, isso se chama torque reverso, back torque. Né? Então, quando o motor está girando, tá? Você está passando uma corrente baixa nele, ele está girando e ele está girando lento, você tem uma força contrária pequena contra o movimento do motor. À medida em que ele vai ganhando velocidade, que ele vai girando mais e mais e mais rápido, a lei de Faraday fala para a gente que vai ficar cada vez mais difícil de você aumentar a velocidade de rotação dele. Então, quando você tem, por exemplo, a sua batedeira, você tem a batedeira na sua casa, e tem uma hora, então, quando os caras projetam o motor da batedeira, tem uma hora em que ela está girando, e então, quando ela está girando na velocidade máxima dela, ela tem um back EMF, ela tem uma força e um torque contra o motor da sua batedeira. Tá? Mas o cara, quando ele montou o motor, a parte elétrica do motor, ele já pensou nisso. Ele pensou que não, quando ela estiver em velocidade máxima, vai ter uma força eletromotriz contrária. Então, a corrente que vai estar passando na minha batedeira, ali dentro do motor, vai ser X. Aí agora você pegou a sua batedeira, ou pegou o seu liquidificador e botou um monte de gelo. Mas botou tanto gelo ali em cima, que o que acontece com as pás? Elas param de rodar, ou elas rodam muito devagar. O que acontece com a back EMF, com a força eletromotriz contrária da lei de Faraday, no instante em que as pás estão girando devagar? Ela diminui, porque a força eletromotriz contrária, ela é proporcional à variação de fluxo. Se o fluxo varia pouco, porque as pás estão girando devagar, a força eletromotriz contrária fica menor. O que acontece com a corrente que passa pelo motor? Fica maior e aí você queima o motor. Por isso, não ponha um monte de gelo no seu liquidificador. O problema todo não é que você está forçando o motor e aí o motor... de certa forma, você está forçando o motor porque está passando corrente demais pelo motor. Porque ele foi projetado para responder de maneira salutar à sua força eletromotriz contrária. Ele está projetado para rodar a uma determinada velocidade. No instante em que ele não roda a essa velocidade, a corrente aumenta demais e ele queima. Bom, isso daqui é o problema do motor. Agora, a mesma coisa existe com um gerador. Então vamos imaginar o seguinte, olha, eu estou aqui, olha, de novo, eu tenho a minha espira, tá? Todo mundo está vendo a espira? Tem um campo magnético, B, e agora essa espira está ligada num eixo e eu tenho aqui uma manivela. E eu estou girando essa espira. Então a espira está girando aqui. No instante em que a espira está girando, e agora eu vou ligar lá os meus fios condutores aqui nas pontas da espira. Talvez esse aqui eu tenha que fazer de lado, né? As minhas habilidades artísticas são maravilhosas. Então, a espira está girando dentro do campo magnético e a gente ligou agora isso daqui, ó. Puxou dois fios. O que fala a lei de Faraday para a gente? O que fala? Não, a força eletromotriz induzida tem um fluxo variando, não tem? Tem um fluxo variando ali, olha. Eu estou girando a minha espira aqui do lado. E aí eu começo a acumular cargas aqui, ó.
A aspira está girando, eu vou acumulando cargas, os fios não estão ligados em lugar nenhum. Tá bom? Bom, a aspira tem uma massa inicial. Então, botar ela em movimento para ela girar, ela é difícil. Mas uma hora que ela está girando, tá? Estou lá na minha manivela girando, não acontece nada. Quer dizer, eu faço um esforço pequeno só para manter ela girando. Tá? Existe uma inércia do movimento ali. Agora, o que vai acontecer no instante em que eu ligo os meus fios que estão no gerador numa lâmpada? Começa a ter uma corrente. E essa agora corrente que está passando por dentro do gerador, ela vai ser no sentido que vai acontecer o quê? Com a força, com o torque sobre o gerador. Vai tentar diminuir a velocidade com que a aspira está girando, certo? Então, no instante em que eu estou girando a manivela, que eu ligo a lâmpada, eu sinto um tranco. Que tranco é esse? Porque agora começou a passar corrente sobre a aspira e essa corrente vai gerar um torque contrário ao movimento da aspira. A lâmpada dissipa uma certa energia. O que eu posso dizer em relação a essa energia? Ou ao tranco, ao trabalho extra que agora eu tenho que fazer para manter o gerador girando? São as mesmas. A energia que está sendo dissipada na lâmpada é a energia de trabalho mecânico meu para manter o gerador girando naquela velocidade constante. Tudo bem? Entenderam? Bom, então, agora que a gente entendeu isso, entendeu que existe sempre uma resposta do sistema, a gente vai voltar a falar do solenoide. A gente vai voltar a falar, porque exatamente como o capacitor de placas paralelas é o working horse, né, o cavalo de batalha do campo elétrico, o solenoide é o cavalo de batalha para campo magnético. É a coisa com a geometria mais simples, onde a gente pode derivar as expressões que a gente precisa. Então, o solenoide, a gente já tinha visto, né, algumas vezes o campo magnético dentro do solenoide. Solenoide longo, infinito, né? A gente tem aqui, olha, os nossos fios entrando, os nossos fios saindo. E o nosso campo magnético, então, ó, aponta nessa direção. Se a gente usa a lei de Ampère para derivar o campo magnético ali dentro, a gente descobre que o campo magnético B, o módulo dele é dado por μ0 I vezes N, certo? Onde N é o número de voltas dividido pelo comprimento. Todo mundo lembra disso? Bom, então esse daqui é o campo magnético ali dentro. Agora eu vou ligar esse meu solenoide num gerador de sinal. Então eu vou ligar esse gerador num gerador de sinal, de forma que a minha corrente varia no tempo. A minha corrente variando no tempo, né? O campo magnético vai variar no tempo também. Então, B fica a função do tempo. Ok? Na aula passada, a gente já falou de autoindutância de um circuito. Antes de eu voltar a falar da autoindutância, a gente vai falar de uma outra coisa chamada indutância mútua, que é aquilo que vocês viram, alguns já viram no laboratório, outros vão ver na quinta-feira. Então, aqui a gente tem um solenoide, tá? Agora, imagina o seguinte, eu vou amarrar em cima desse solenoide um outro solenoide. Então, eu enrolei os meus fios e agora aqui em cima, ou para não ficar muito cheio o meu desenho, deixa eu botar o solenoide aqui do lado. O segundo solenoide está aqui do lado. Esse daqui está ligado com um conjunto de fios também. Tá bom? Agora, dentro desse solenoide, né,
eu tenho um campo magnético, não tenho? B, que é o campo magnético gerado pelo primeiro conjunto de fios que está ligado no gerador. Aqui em cima eu enrolei um segundo conjunto de fios, tá? Tá aqui, desenhei o segundo conjunto de fios. Todo mundo entendeu o desenho? Entendeu o desenho? Tá vendo? Isso está aqui em cima, só botei do lado para não ficar muito ruim. Então, agora eu quero pegar e eu quero saber o que acontece com esse segundo solenoide. Tem uma variação de fluxo, não tem? Dentro dele? Porque aqui tem aquele mesmo campo magnético B ali, ó. Então, se aqui tem esse mesmo campo magnético B, existe uma variação de fluxo. E o que fala a lei de Faraday para a gente? A variação de fluxo induz uma força eletromotriz. Então, a lei de Faraday aqui, olha, na hora que eu pegar e quiser ligar no meu osciloscópio, está aqui o meu osciloscópio, ligou os meus fios no osciloscópio, a lei de Faraday diz para a gente, então, que a força eletromotriz induzida vai ser igual a menos ddt do fluxo magnético. Bom, num determinado instante no tempo, parei, tempo t, pá. O fluxo aqui é dado por quê? De novo, é B vezes essa área. O campo magnético aqui é constante, né? O fluxo φB, olha, é igual a integral dA de B. Eu escolho que caminho? Bom, vou escolher ó, aqui o caminho que passa por uma espira, por um conjunto de anel, um único anel. Muito bem. Então, o nosso campo magnético B é constante e paralelo ao nosso vetor dA. Todo mundo sai, nós ficamos com πr², onde R é a largura da espira aqui, ó. R², que é essa área. Esse aqui é o fluxo φ de B. Agora a gente vai variar ele no tempo. A área da espira não está variando nesse caso. O que está variando é o campo magnético, porque a corrente que eu estou passando no meu primeiro solenoide, essa está variando no tempo. Então a gente encontrou que a força eletromotriz induzida seria, então, πr² dB dt. Tirei o sinal de menos aqui, porque a gente vai definir o sinal de menos de novo pela lei de Lenz daqui a pouco. Agora, isso aqui foi o que passou por uma espira. Quantas espiras eu tenho? Na verdade, olha, eu liguei aqui só em uma espira, mas se eu ligar na última espira, eu ganho essa força eletromotriz na primeira espira. Mas eu ganho essa mesma quantidade na segunda espira, na terceira espira, na enésima espira. Então, na hora que eu vou medir no osciloscópio, a força eletromotriz induzida que eu estou medindo não é a força eletromotriz de uma única espira. Certo? É a força eletromotriz do quê? De todas elas, de N delas. É a força eletromotriz de N espiras, de N2. Então aqui, ó, vamos chamar de solenoide 2, esse aqui é o solenoide 1. Então, essa aqui é a força eletromotriz induzida no segundo solenoide. Bom, legal. Só que agora a gente sabe quem é dB dt. A gente sabe quem é dB dt e a gente pode substituir dB dt aqui. Então, a nossa força eletromotriz induzida vai ser essa área da minha espira, πr², isso é pouco importante nesse instante. Agora umas constantes. μ0, n. μ0. Agora, n é o quê? N, você lembra? É o número de espiras do primeiro solenoide dividido, nzinho, né? É o número de espiras do primeiro solenoide dividido pelo comprimento do primeiro solenoide. É a densidade de espiras. Então, isso aqui ó, é N1, N2 dividido por L
dI dt. Certo? Bom, então, eu tenho um conjunto de números agora. Eu tenho um conjunto de números que depende só das coisas geométricas, que depende só da área dessa espira, que depende só de μ0, do comprimento do solenoide e do número de voltas nos fios que eu dei. Então eu posso dizer o seguinte, olha, a força eletromotriz induzida no meu segundo solenoide é igual a um número que depende única e exclusivamente das coisas, das formas geométricas, da relação entre os caras, vezes a variação no tempo da corrente. Esse número é chamado de indutância mútua. Tá? Para esse caso aqui, foi fácil da gente calcular o que ele era. Mas em muitos casos, um outro caso importante também é super fácil. E é o caso que eu vou fazer agora. Não? Pode apagar? Já tarde demais. Então, o caso que a gente vai fazer é esse aqui, olha. Imagina que agora eu tenho eu tenho um solenoide do lado de cá, onde eu vou aplicar uma diferença de potencial V. Do outro lado, eu tenho um outro solenoide. Tá bom? O fluxo magnético, vamos passar uma corrente por esse cara daqui. Na hora que eu passo uma corrente por esse cara, eu gero um campo magnético aqui. Agora vamos dizer que eu tenho um material que é muito complicado, se chama ferro, que eu ponho aqui em volta, que eu ponho aqui dentro. E esse material ele faz com que as linhas de campo magnético, que a grande parte das linhas de campo magnético de um dos solenoides passe por dentro do outro. Sim. Então, o que eu posso falar sobre o fluxo magnético desse lado e desse lado? O fluxo vai ser o fluxo por vamos dizer que eles têm as mesmas áreas. Então, o fluxo seria o mesmo. Tudo bem? Então, o que eu posso escrever é o seguinte, olha. Eu posso escrever que o fluxo que passa pelo primeiro solenoide, por um anel aqui do primeiro solenoide, N1, é igual ao fluxo que passa pelo segundo solenoide. Solenoide 1, solenoide 2. Agora, a força eletromotriz que está aparecendo nesse cara aqui não é proporcional entre esses terminais aqui, não vai ser proporcional à variação do fluxo por uma espira. Ela é proporcional ao quê? Pelo número de espiras. Então, isso aqui seria multiplicado pelo número de espiras do primeiro solenoide. Agora, a mesma coisa acontece do outro lado. A força eletromotriz que apareceria aqui, entre esse ponto e esse, é proporcional ao número de espiras do segundo solenoide. Tudo bem? O que a lei de Faraday fala para a gente? A lei de Faraday diz para a gente que a força eletromotriz no segundo solenoide, certo? A força eletromotriz no segundo solenoide seria o quê? É menos ddt do fluxo magnético, a variação do fluxo magnético no segundo solenoide, só que multiplicado pelo número de espiras, N2. Então, a força eletromotriz no segundo solenoide, de novo, seria N2, vezes agora o conjunto de
o conjunto, a variação do fluxo. Só que exatamente como no outro problema, lembra o que aconteceu aqui? Eu não tinha N2 vezes N1? A mesma coisa vai acontecer. Eu vou encontrar, agora, a variação, vai ter um conjunto de números aqui, proporcional à variação de fluxo de corrente no primeiro solenoide. Corrente no primeiro solenoide. E esse número seria a indutância mútua dos dois, exatamente como no caso anterior. Tá bom? Bom, mas o que isso aqui essa expressão fala para a gente? Essa expressão, ela pode ser remexida da seguinte forma, que isso daqui seria a força eletromotriz no primeiro solenoide. Né? Não está. Deixa eu acertar aqui. Isso. Então, essa é a variação de fluxo nos dois. O fluxo é o mesmo nos dois. N1 sobre N2. Isso. Os dois são iguais, força eletromotriz. A força eletromotriz é a indutância mútua de I dt. Isso. F. Ok. Agora, deixa eu acertar aqui. Desculpa. Então, a variação... Não vou fazer proporcional à corrente, não. É mais fácil a gente simplesmente dizer o seguinte. Isso aqui é N2 ddt de φ2. Então, a força eletromotriz no segundo solenoide dividido pelo número de espiras é ddt de φ2. Ok? Agora, a gente sabe o quê? Que o fluxo a mesma variação de fluxo agora vai passar por o lado de cá. E aí, então, a força eletromotriz no primeiro solenoide dividido por N1 é exatamente isso aqui é ddt de φ1. φ1 e φ2 são iguais. A variação de fluxo. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei que o número de voltas que eu dou aqui no meu solenoide, a diferença de potencial aqui, dividido por N1, é igual ao número de voltas a força eletromotriz do outro lado, dividido por N2. O que isso quer dizer para mim? Imagina que eu entro com 110 volts de um lado. Eu entro com 110 volts de um lado e eu quero encontrar 3 volts do outro, ou 55 volts do outro. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar o número de voltas que eu dou. Se eu faço aqui, olha, 110 volts aqui, e eu quero 55 volts do lado de cá, eu preciso de N1 sobre N2, dê o número 2. Então eu dou o dobro de voltas no primeiro solenoide do que no segundo solenoide. Com isso, imagine então que você tem o seu celular que tem 3 volts. Você liga ele na tomada. Você quer abaixar aquela tensão de 110 volts para 3 volts. O que você faz? Você constrói um dispositivo como esse, um transformador. Uma coisa que vai baixar a tensão de 110 para 3 volts. E a maneira que você faz isso é enrolando um fio, o número apropriado de vezes num solenoide, o número apropriado de vezes no outro solenoide. Agora, o que aconteceria se a corrente fosse constante? Nada, né?
Porque se a corrente é constante, você tem variação de fluxo? Não tem. Então você não consegue induzir uma corrente do outro lado. Então é importante que a corrente seja alternada. Da mesma forma que eu abaixei uma tensão, eu podia aumentar a minha tensão. Então, da mesma forma, imagine que eu tenho 3 volts aqui, mas eu quero 3 volts do lado de cá, mas eu quero 110 volts do lado de lá. O que eu preciso é fazer N1 sobre N2, tal que o número que eu encontre seja aquele apropriado para dar 110 do outro lado. 110, né? E com isso, então, eu tenho 2 tipos de transformador. O transformador que abaixa a tensão, é o chamado step down, e eu tenho um transformador que aumenta a tensão, chamado step up. Esses transformadores são importantes? São. Agora, eles são mágicos? Não são. Porque imagina o seguinte, que agora eu ligo esse fulano numa lâmpada. Eu tenho 1000 volts, baixei para 110, liguei numa lâmpada. Você passa assim, mas a potência dissipada na lâmpada é V quadrado sobre R. Né? Então você podia pensar que a energia que você está dando poderia ser aumentada ou diminuída pelo transformador. Isso, infelizmente, não acontece. Você não ganha energia num transformador. O transformador só leva a energia de um lugar para outro. O que vai acontecer é que essa aqui é a equação do transformador. Só que a potência que é dada nesse lado é igual à potência dada do outro, por a conservação de energia. Potência é o quê? É V vezes corrente. Então, a força eletromotriz no primeiro solenoide vezes a corrente passando no primeiro solenoide tem que ser igual à força eletromotriz do segundo solenoide vezes a corrente que está passando no segundo solenoide. A quantidade de energia por unidade de tempo que está passando desse lado é igual à quantidade de energia por unidade de tempo do lado de cá. Se eu tenho um transformador que é step up, ou seja, que a potência, a força eletromotriz aqui era 110 e eu passei, era 100 e eu passei para 1000, o que aconteceu com a corrente então de um lado para o outro? Diminuiu. Eu aumentei a tensão, mas eu diminuí a corrente que está passando. Oi? É a temperatura, porque o que acontece é que você já viu como é que é o transformador, tem aqueles fiozinhos todos amarrados? Na verdade, os fios não estão encostando um no outro, tem uma pequena camadinha separando um do outro. Né? E quando ele esquenta demais, você derrete aquela camadinha, aquele isolante. É uma questão de temperatura. Né? Mas, em princípio, você pode passar a corrente que você quiser ali. Né? Mas aqui está a relação. Então, o transformador ele tem essas 2 equações. Ela tem essas 2 equações que governam o trabalho dele. O transformador ele é ótimo. Ele é uma máquina extremamente eficiente. Um transformador normal que você compra tem mais de 99% de eficiência. O que você compra na loja? De transportar a energia de um lado para outro. E isso, então, é importante. Por quê? Vamos fazer o seguinte problema. Imagina que você tem uma usina de produção de energia. E essa usina de produção de energia... Cadê o problema? Achei. Essa usina está localizada a 10 quilômetros da cidade. Tá? Agora, você transmite a energia produzida na usina por um cabo de cobre que tem uma resistência de 0,4 ohms. É um cabo de 10 quilômetros que tem só 0,4 ohms de resistência. Então, é baixinho. Tá? E você quer produzir, e você quer ligar. Então, você tem a usina, está aqui a usina, e aí você tem uma rede de transmissão, você está transmitido por um cabo, e você está ligando na cidade. A resistência desse fio é 0,4 ohms e a distância da cidade à usina é de 10 quilômetros. Razoável. E você quer que a cidade consuma 120 quilowatts de potência.
Ou seja, as pessoas ligaram lá as suas lâmpadas, né? De todo mundo, né? 120 kW, 1000 pessoas ali na cidade, todo mundo ligou uma lâmpada de 120 watts. Ao mesmo tempo, à noite. 1000 pessoas. E você quer saber, então, quanto você tem de aplicar, né, de tensão? Qual é a energia fornecida pela a perda de energia no cabo? Bom, então a potência que a cidade está demandando é de 120 kW. E as minhas lâmpadas, né, operam lá 220, 240 volts. 120, 240 volts. Vamos dizer que operam a 240 volts para bater os números bonitinhos aqui com o problema. Então, eu quero transmitir inicialmente essa potência a uma diferença de potencial de 120 volts. Bom, eu sei calcular quanto vai ser a perda? Eu não sei, porque eu não sei a corrente que está passando no fio ali, nesse momento. Para eu descobrir a perda, né, pela lei de Ohm, eu tenho que descobrir a corrente que está passando. Bom, mas se eu estou transmitindo não, é 240, perdão, 240 volts. Se eu estou transmitindo a 240 volts, e eu quero essa potência de 120 kW. Então, olha, eu tenho 120 vezes 10 a terceira. Isso tem que ser igual a diferença de potencial que eu estou aplicando, 240, vezes a corrente I que está passando no fio. Todo mundo entendeu? Então, isso aqui, olha, a minha corrente I vai dar meio vezes 10 a terceira I. Amperes. Isso é uma corrente grande ou pequena? Isso é uma corrente enorme, né? Qual seria, então, agora a perda por efeito Joule no fio que tem só 0,4 ohms de resistência? Oi? Exatamente. Então, a perda por efeito Joule aqui é I quadrado sobre R, certo? Então, agora, isso vai ficar, olha, 1/4 vezes 10 a sexta dividido por 0,4. 0,4 é o quê? É 10 a menos 1, 4. Oi? I é V quadrado vezes R. Obrigado. 0,4 é 4 vezes 10 a menos 1. E aí, então, nós encontramos que a nossa perda por efeito Joule, aqui, é de 10 a 5. Ou seja, se eu transmitir a 240 volts a minha potência, a potência que eu gostaria que a cidade recebesse, eu vou conseguir essa potência na cidade? Não. Eu vou perder tudo no meio do caminho. Então, o que eu preciso é baixar a corrente. Para baixar a corrente, o que eu vou fazer? Vou aumentar a tensão e baixar a corrente na hora de fazer a transmissão pelo fio. Então, ok. Então, vamos dizer agora que em vez de usar 240 volts, eu vou passar a 240 vezes 10 a terceira volts. 240 kilovolts. Não, 24 kilovolts. 24 kilovolts. O que muda aqui? É que agora aqui entra um 10 a terceira. Quando eu calcular agora a minha potência,
a minha potência agora, a minha corrente agora, vai dar o quê? 120 dividido por 24. Tá certo? Vai dar 1/2 vezes 10, a minha corrente é 5 amperes. Tudo bem? Agora que eu botei 5 amperes, eu não errei nada, não. Acho que isso. Na hora que eu botei 5 amperes, eu vou ficar com R² quadrado. Isso seria, então, de novo, 10 ao quadrado, 25, vezes isso aqui, ó, sobre 4 vezes 10 a menos 1. Qual vai ser a minha perda? 8, 0,8, mais ou menos, né? 8, 21, 3, 6. 0,6 watts. Então, se eu quiser entregar energia na sua casa, produzindo ela lá em Itaipu, tudo bem que a sua casa é 110 volts. Eu não posso fazer isso, transmitir essa energia, né, a 110 volts. Então, o que eu vou fazer? Primeiro vou gerar ela a alguns kilovolts. Aí eu aumento para centenas de kilovolts, milhares de volts. Transmito dessa forma. Quando ela chegar na cidade, aí agora você vai transformar ela de volta por um transformador para dezenas de kilovolts. Você distribui agora pela cidade, para as redes locais, em kilovolts. E aí, no transformador da sua rede, na sua casa, ali na rua da sua casa, aquele transformador de rua, você vai passar de 1 kV para os 110 volts que tem na sua casa. Então, a potência que vai estar sendo, a energia está sendo gerada lá. A potência que você está consumindo, exatamente como no problema do motor, que você tinha que gerar e tinha um back EMF, que tinha uma força contrária, a potência, a energia que está sendo dissipada dentro da sua casa, está produzindo um efeito contrário lá em Itaipu. Só que as perdas foram minimizadas porque a gente transmitiu a energia na forma de tensão e não com a corrente, diminuindo a corrente que está passando ao longo do caminho. O que restringe a resistência de FTP é a atividade do ar, né? Então pode fazer muito mal. Porque senão você não pode fazer a rede de alta tensão, a linha de transmissão de alta tensão não pode ser infinitamente alta, porque você começa a perder pela resistividade do ar. 30.000 kV, né, que a gente tinha visto. Certo? Essa resistividade era aqui, porque era 1/2 inicialmente. Aqui embaixo, não era vezes 4. Por isso, é vezes 4, desculpa. Aí fica mais bonitinho, que aí deu 1 watt. Era isso mesmo. 100, não, isso, 100, não, deu 10 watts. Desculpa. Tá certo? Todo mundo entendeu? Eu sabia que davam uns números bonitinhos. Eu lembro desse problema. Então, mas tudo também depende do quê? Da corrente ser alternada. Ela variar no tempo. A gente não usa a corrente alternada porque ela é mais segura ou porque ela é mais eficiente. Ela é mais útil para a gente. Por quê? Porque é fácil, usando um transformador, de mudar as voltagens, de subir e descer as voltagens com uma alta eficiência. A corrente alternada, então, ela é útil por conta disso. Agora, se você tem uma corrente alternada, ela tem uma frequência que ela está funcionando. Certo? Por que frequência é essa? É a frequência que o que está acontecendo? Que o gerador está girando lá, que a turbina lá de Itaipu está girando. Essa frequência, essa é difícil de mudar.
Então, isso foi um problema. Vocês lembram do acidente de Fukushima, lá do Japão? Da usina nuclear lá? Eles tiveram de tirar metade da rede do Japão fora do ar. E eles tiveram um problema sério. Por quê? Porque o sistema elétrico do Japão não é unificado. Então, na parte leste do Japão, a maior parte das distribuidoras distribuem a 50 Hz de frequência a corrente alternada. Enquanto na parte oeste, predomina 60 Hz de frequência. Hertz é por segundo, né? O ciclo da velocidade, o ciclo da onda por segundo. É o número de ciclos por segundo. Então, eles tinham geradores na parte leste, só que eles não conseguiam passar essa energia para a parte oeste do país, apesar de eles terem os geradores lá. E a diferença era o problema todo era a diferença de frequência entre os dois lados do país. Para você mudar a frequência, em geral você tem que transformar em corrente contínua, aí depois de transformar essa corrente contínua, transformar de novo em corrente alternada. E é um processo absurdamente complicado, chato. Então eles não conseguiram fazer isso e deixaram o país com parte dele em blackout por bastante tempo. Tá? Todo mundo entendeu? Agora então, uma última coisa. Eu falei que agora a gente tem que voltar a falar da autoindutância. Bom, então nós aqui começamos falando da indutância mútua, falamos do transformador e da importância do transformador para nossas vidas econômicas, né, e para os nossos celulares. Agora, a gente tem que entender um pouquinho melhor aqueles problemas que a gente fez no começo da aula. Se eu tiver o meu solenoide aqui, e eu agora enrolo o meu solenoide, e passo uma corrente I por ele, o meu solenoide gera um campo magnético aqui dentro, e esse campo magnético então, se a corrente depende do tempo, ele depende do tempo. É μ0 NI de T. E aí, o que nós fizemos na aula passada foi mostrar o seguinte, olha, se eu pegar e agora olhar para dentro desses meus fios, a variação de fluxo magnético está gerando uma IMF contrária, uma força eletromotriz contrária a esse meu solenoide, a essa passagem de corrente. Então, na aula passada eu tinha derivado que a força eletromotriz induzida, né, contrária, é menos DDT do que acontece no solenoide, o menos DDT da variação de fluxo magnético, que seria o número de voltas no solenoide vezes a área do solenoide dBdt, que é μ0 N dI dt. Isso tudo aqui, eu disse que eu chamei de autoindutância, dI dt. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, olha, eu aplico uma corrente, passo uma corrente, existe uma variação de fluxo, essa variação de fluxo gera uma força eletromotriz contrária àquela variação de fluxo. Toda a parte geométrica, isso aqui é o número de espiras, aqui é o número de espiras dividido pelo comprimento do solenoide. Toda a parte geométrica eu botei nesse número que eu chamei de autoindutância. Tá? Então, quando você tem um circuito, quando você tem qualquer coisa, vai existir uma autoindutância. Uma coisa que vai ser proporcional, vai tentar impedir o movimento, a variação do fluxo magnético ali dentro. Então, isso em eletrônica ganha um símbolo. Exatamente porque a gente desenhou o solenoide dessa forma, o símbolo de um indutor é assim. E o indutor é caracterizado por um número, L. A força eletromotriz induzida nas extremidades aqui do indutor é um número vezes
a variação de corrente ali que está passando pelo meu indutor. Então, se eu quiser, olha, eu posso agora pensar no seguinte problema. Imagina, então, que eu tenho uma bateria, e nessa bateria tenho uma resistência, e agora eu tenho um indutor. Eu vou aplicar uma força eletromotriz epsilon, eu tenho uma corrente I, e o meu indutor tem uma autoindutância L ali, uma indutância L. Tá? Bom. Você entende que o L, nesse caso, a gente levou para o solenoide. Ele não só foi isso por causa do solenoide. Poderia ser qualquer outra coisa. Pode ser bem diferente desse número, dessa fórmula. Agora eu quero resolver esse problema. Ou seja, eu liguei a chave. Fechei a chave, começou a passar corrente nesse circuito. Bom, então a gente pode aplicar a nossa lei de Kirchhoff? Pode aplicar. Apesar do campo do fluxo magnético estar mudando aqui dentro, o campo elétrico não ser bem definido, o potencial elétrico não ser bem definido aqui dentro, se você não olha aqui para dentro, ele é bem definido aqui fora, o potencial elétrico. Então a gente vai aplicar a nossa lei de Kirchhoff aqui no nosso circuito. A nossa lei de Kirchhoff diz o seguinte, olha, a gente fechou o circuito, tem uma corrente I passando, então a gente ganhou, a bateria nos dá epsilon, comecei nesse ponto, subi epsilon. Agora eu perdi IR no resistor, menos RI. Agora o indutor, o sinal que vai aparecer ali no indutor, vai depender de algumas coisas. Eu já sei que a força eletromotriz que vai aparecer aqui, contrária, seria menos L dI dt. A força eletromotriz que vai depender ali, o sinal, vai ser contra esse sinal mais ou menos, o sinal da força eletromotriz tem que ser contra a variação de fluxo, certo? Se eu passo o meu solenoide e eu começo a aumentar o fluxo ali dentro, a minha força eletromotriz quer ser contra esse aumento de fluxo. A corrente estava em zero e ela começou a subir. Se ela começou a subir, o fluxo está aumentando, eu quero diminuir essa corrente externa. Então eu tenho que lutar contra aquilo que está gerando a corrente, contra a bateria. Exatamente como no caso do motor girando, né? Eu tenho que lutar contra o motor girando. Então o sinal que entra aqui é menos. E essa aqui é a equação que você tem que resolver. Tá certo? Muito bem. Então vamos resolver essa equação. Eu tenho uma equação diferencial para a corrente, igualzinho aquele problema da barra. Só que agora o meu indutor não é mais uma barra que está se mexendo e a variação de fluxo está acontecendo porque eu estou variando a área. O fluxo está variando porque a corrente está variando. Aqui. Tá bom? Então, nós ficamos com dI dt mais RI é igual a epsilon. Menos epsilon. Epsilon, isso, tá certo. Sobre L. Obrigado. E agora a gente vai resolver. Bom, posso resolver da seguinte forma. Eu posso resolver a homogênea primeiro, por exemplo, dI dt é igual a menos R sobre LI. Isso aqui me dá o quê? I seria exponencial de menos R sobre LT. Tá certo? Bom, mas agora eu tenho que colocar a condição inicial. A condição inicial, ou a condição final, né? No final, quando a corrente está estabilizada, qual seria a corrente que está passando aqui? Oi? E sobre R. Porque agora a corrente ficou constante,
Então eu sei que em t indo para infinito, no tempo indo para infinito, a corrente vai ser a bateria sobre R. Então agora eu vou ligar as minhas duas soluções. Aqui tem uma constante, né? Que eu não sei ainda. Eu vou determinar agora. A minha solução, então, seria o quê? Que a I de t seria igual a epsilon sobre R, 1 menos exponencial de menos R sobre LT. O que acontece? Vamos ver se está certo. Quando o tempo é zero, isso aqui dá 1, fica 1 menos 1, 0, a corrente é zero. Quando o tempo vai para infinito, esse termo vai a zero e nós ficamos com epsilon sobre R, que é o que a bateria está dando. Então, a corrente em função do tempo, ela começa em zero e ela sobe até o valor epsilon sobre R. Mas você viu que ela não sobe instantaneamente. Ela leva um tempo para subir. Por quê? Porque a bateria tem que lutar durante um determinado período de tempo contra a força eletromotriz induzida, contrária ao aumento do fluxo magnético ali. Tá bom? Na quinta-feira, o que a gente vai fazer? Na quinta-feira, a gente volta a esse problema, a gente vai fazer o circuito LC, e aí depois a gente vai fazer a onda eletromagnética, tá bom? Para isso a gente tem que fazer um concertozinho na lei de Ampère.